Nossa visão é assim, toda venda é recorrente. Toda venda é recorrente. Essa recorrência pode acontecer em uma semana, pode acontecer em um mês, pode acontecer em um ano ou pode acontecer em 10 anos. O simples fato de eu ofertar algo mais vezes faz com que eu feche mais vezes aquilo. E eu sempre pergunto, você acha que o McDonald's vende mais ou menos batata frita no final do mês? Simplesmente porque todos os caixas em todo o mundo, para todos os clientes, oferecem batata frita. Quanto mais tempo o cliente permanece na loja, maior é a chance de comprar. Quanto mais tempo o cliente permanece na sua carteira, maior é a chance de comprar. Então, primeira coisa, mantenha seu cliente mais tempo lá dentro da sua carteira. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Super obrigado por estar aqui, abraço para todo mundo. Marcelo, vou mandar um abraço para o Pepe Guardiola, que tomou mais uma catimbada ontem do Real Madrid, e é difícil, né, para se mostrar que mesmo que é muito bom, se acomoda, a concorrência estuda, desmonta o teu processo e aí a pessoa não consegue revisar. Vai ser muito interessante ver como ele vai se reinventar. Tá ganhando super bem, acabou de renovar o contrato, então tá milionário ali, mas né, para quem tá acostumado a ganhar, perder essa sequência, e para você que gosta de futebol, você sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, vai estudar, porque é muito interessante. A academia de inovação que o Barcelona tem, né, o Barcelona tem uma academia de inovação, foi o Pep Guardiola que ajudou a fundar. Ele fundou uma escola de futebol, na verdade, que se chama tic-tac, eu acho que é de controle da bola, assim, tipo, se o outro time não tiver com a bola, eles não fazem gol. E tá perdendo direto para um monte de time bom, ruim, mais ou menos, tá bem complicado ali. Abraço, Pepe, se você está nos ouvindo em algum momento, um abraço que está necessitando de ajuda. Marcelo, quer começar mandando abraço para alguém também, ou começamos direto com o nosso assunto, que hoje é um pouco mais sério? Vamos começar com o nosso assunto um pouco mais sério, mas futebol é realmente um aprendizado gigante, né, cara? Que você pega, né, os times não conseguem ficar no auge, e aí você tem um time igual o Real Madrid que consegue ficar no auge, né? Traz peças novas, muda tudo, não é SAF, anda contra o mercado, né? Todo mundo investido de grandes fortunas e impérios investindo no futebol, e aí um time vai na contramão, não é SAF, não é uma empresa privada, né? É um clube e está sempre se reinventando, trazendo jogador novo, desenvolvendo jogador, comprando jogador com 16 anos, enfim, fazendo todas as loucuras do mundo para crescer. Então, futebol é uma grande lição de empreendedorismo, de grana, né? E de como criar marcas aí espetaculares no mercado. E já conectando com o nosso assunto de hoje, a gente vai apresentar para você que está nos vendo, nos ouvindo, uma matriz inovadora que o Marcelo Caetano tem trabalhado nas palestras, nas consultorias, nas mentorias, e que eu chamei aqui internamente de matriz MC2, que é a matriz do crescimento do Caetano. São dois eixos, né? Um está ligado à prospecção e, né, base maior de clientes, e outro em você trabalhar melhor essa base. Então, Marcelo, apresenta para a gente essa matriz e como você tem trabalhado ela com clientes. Olha, é uma matriz super simples, né? Você tem dois vértices, você tem um que é expansão da base de clientes e você tem um outro que é aprofundamento da relação com essa base de clientes, né? Então você tem, por exemplo, eu tenho 200 clientes na minha base, certo? E em média, por exemplo, eu de 50 SKUs que eu tenho, eu vendo 10 SKUs para cada cliente, ou seja, eu tenho 50 clientes total na base e eu vendo 10 SKUs, eu vendo X SKUs para cada cliente. Então, minha posição está aqui. Onde eu quero chegar no final do ano? Ah, legal. Eu quero ter 100 clientes na minha base e eu quero aumentar a minha participação ou minha aprofundamento na minha relação com o cliente para que eu consiga vender X SKUs ou um ticket médio de tanto. Cada empresa usa, não aqui, porque aqui é o número de clientes ativos na base, certo? Mas cada empresa usa um vértice aqui. Algumas fazem um fator entre ticket médio e mix que esse cliente consome de produtos ou serviços, certo? E outras eles podem ficar ou no ticket médio ou no mix com esse segundo fator. E veja, quando você olha a sua base nessa matriz, você começa a ter claramente onde estão os seus clientes. Então você tem os seus clientes lá de baixo aprofundamento de base, certo? Que compram muito pouco de você, certo? Volume enorme
um número enorme de clientes que cobram muito pouco de você. E você vai ter poucos clientes que têm um grande aprofundamento de base, certo? E estão lá numa posição onde você quer que todos cheguem. Então a gente usa muito isso porque a gente acha que esse é um modelo muito simples de você traçar uma estratégia. Você vai falar, qual que é o problema, Caetano? O problema é que você pergunta para as empresas onde elas estão aqui, e onde elas estão aqui, e onde elas querem chegar, e elas não têm uma resposta. Então elas não têm uma resposta nem para que tamanho de base ela quer chegar e nem para que aprofundamento de base eles querem chegar, e eles não têm uma análise dos clientes dentro desse processo. Eu sei que você pode falar assim, pô, tem a matriz EFM, o EFV que faz esse tipo de... Não, mas eu quero simplificar essa matriz. Eu quero colocar essa matriz aqui só em aprofundamento de base e expansão. E as empresas não têm essa informação. E se elas não têm para o todo, quanto menos os vendedores têm essa informação para dentro da sua base. Mas você concorda comigo que esse é um jeito muito simples de você fazer uma análise da sua carteira de clientes e falar assim, cara, o ideal é que eu tenha clientes, né, na base com aprofundamento de carteira, todo mundo lá em cima, mas isso não acontece. E aí você pode fazer isso para clientes A, B e C da sua carteira, você pode fazer por canais específicos e trabalhar isso de uma maneira bem eficiente, lúdica e que fique claro onde você quer chegar. O que eu vejo é que a maioria das empresas não tem isso. Então o papo de hoje é como eu expando minha carteira, ou seja, como eu tenho uma estratégia de expansão da carteira e como eu tenho uma estratégia de aprofundamento na minha relação com essa base. Perfeito. Sabe que eu estava me lembrando a conversa que eu tive recentemente, inclusive, com uma empresa que ela tem vendedores que têm carteira de cliente, existe recorrência de compra, né, porque isso é uma coisa importante de reforçar aqui. Se você faz vendas esporádicas, talvez a conversa seja um pouco diferente, mas para quem tem venda recorrente, conversa muito alinhada hoje. Mas ele começou a fazer um trabalho de melhorar a positivação dentro da carteira de clientes. Quando melhorou a positivação, caiu o ticket médio, porque os vendedores estavam tão espalhados e estavam tentando fazer tantas coisas ao mesmo tempo que começaram só a vender o que vendia mais fácil, só tirar pedido, só o que estava em promoção, né? Então, foi muito interessante, porque se você pegar esses dois eixos que você está cruzando, que é clientes, né, e a base de clientes, o cara tentou expandir e caiu a outra. Este líder estava monitorando esses indicadores, que já acho que é um princípio de conversa, porque se você não tem visão clara em relação a isso, fica difícil, né, de tomar qualquer outra decisão e de direcionar a equipe. Mas note que se eu não trabalho as duas corretamente, eu acabo reforçando uma e às vezes em detrimento da outra. E eu acabo meio que quase que não saio do lugar. Eu melhoro uma, mas a outra vai para baixo. Aí eu digo, não, então vamos para aquela lá. Não, e você tem que dizer, não, as duas têm que melhorar. Porque aí sim o gráfico todo evolui. Quer falar um pouquinho sobre isso? Raul, eu queria falar um ponto aqui que você colocou, que eu acho que é super importante. Nossa visão é assim, toda venda é recorrente. Toda venda é recorrente. Essa recorrência pode acontecer em uma semana, pode acontecer em um mês, pode acontecer em um ano ou pode acontecer em 10 anos. Mas, teoricamente, toda venda é recorrente. Ah, eu vendo um bem de consumo durável, eu vendo um apartamento. Ela é recorrente? Se você trabalhar bem, ela pode ser recorrente. Você pode acompanhar aquele cliente num ciclo de 5, 10, 15, 20 anos. Mas você pode acompanhar esse cliente. E você pode ter a recorrência do produto que é ali todo mês compra e recompra dentro desse processo. Então, esse gráfico, ele deixa claro que toda venda ela tem uma recorrência. Quem sabe o tempo desse gráfico ele aumente, né? Mas ele não deveria ser ignorado que toda venda tem uma possibilidade de recorrência. E se não tem uma possibilidade de recorrência, você deveria criar uma possibilidade de recorrência. Então, por exemplo, eu vendo uma máquina para você. O que eu poderia vender de manutenção, de peça, de não sei o quê, para que essa venda de máquina seja plataforma para uma recorrência para você? Eu vendo um imóvel para você, eu vendo um apartamento para você. O que eu poderia prestar de serviço para você, quem sabe com uma spin-off da sua construtora, para que você continue prestando serviço para esse cara, ou para que você peça indicações para ele, ou enfim, para que você gere essa recorrência dentro do processo. Porque o primeiro passo do aprofundamento com a relação de carteira é você aumentar o tempo, né, o lifetime value do cliente, ou seja, aumentar o tempo de permanência do cliente dentro da sua organização. E eu vejo que a maioria das empresas, ela não olha isso da maneira que ela deveria olhar, ou ela não olha isso estrategicamente de verdade, porque a base eu preciso manter o cliente ativo e comprando mais vezes durante mais tempo, né, dentro da minha organização. Então, o primeiro ponto é aumentar esse tempo de permanência e essa recorrência dentro do cliente. Eu sei que muitas empresas que estão nos ouvindo não têm isso,
muitas vezes, eu não vejo isso, né? Eu vejo, cliente virou cliente, beleza, vamos embora, vamos para o próximo cliente, e outras empresas olham e falam, pera um pouquinho, eu posso criar alguma estratégia para que isso aconteça de verdade. Isso me lembra muito um grande empresário do setor da construção civil, que ele falava o seguinte: a construção civil é o único mercado que depois que o cliente compra, ele deixa de ser cliente. Né? O cliente é cliente antes de comprar. Depois que ele compra, ele deixa de ser cliente. Por quê? Porque a gente não pensa numa recorrência em como continuar ganhando dinheiro com esse cara, ou na recompra do novo imóvel, ou no investimento no novo imóvel, ou prestando algum serviço para ele relativo aos imóveis que a gente vende. Então, aumentar o lifetime value e aumentar o aproveitamento desse cliente é algo que as empresas pensam muito, muito pouco. Você sabe que muitos anos atrás, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, eu estava trabalhando como estagiário numa agência de propaganda e a gente estava atendendo uma construtora que não existe mais, chamava Cidadela, que era uma das maiores construtoras do Paraná. E na época, inclusive, eu acho que devia ser top 10 do Brasil. E eles gastavam, na época, $1 milhão por ano com a Gazeta do Povo, que é outro, né, o jornal que sempre foi na referência em Curitiba e no Paraná, pelo menos na capital. E sempre essa coisa de vamos vender para clientes, vamos atrair clientes, né, aquela coisa de campanha para lançamento do prédio novo. E eu me lembro que eu era estagiário, mas me perguntaram, né, a opinião sobre uma coisa e eu disse, eu estou pensando aqui, as pessoas mudam de apartamento a cada quanto? E aí eles falaram, em média, a cada 10 anos, alguém dentro da família ou sai para comprar, né, muda a casa, assim, ou a pessoa muda, mas a média é 10 anos. Quantos clientes vocês têm? Aí eles falaram lá um número. Eu falei, vamos entender, há quanto tempo vocês estão no mercado? Eles estavam lá há tanto tempo. Eu falei, se em média 10% dos clientes de vocês comprarem um apartamento, e quando comprarem apartamento, comprarem de vocês, nós não precisamos fazer propaganda. E foi um silêncio. E eu tomei uma super babada do diretor da agência de propaganda, porque ele falou, cara, a gente vende agência, nós somos agência, porra, certo? Tipo, não vou ganhar comissão se você com essa, né? Porque eu falei para ele, para de ficar fazendo propaganda, para de ficar prospectando e trabalhe melhor tua base, né? O pessoal da Ortobon, aí abraço pro pessoal da Ortobon, por muitos e muitos anos sempre foi a maior assinatura de grupo da revista Venda Mais. Treinam muito a equipe, são muito sérios, muito competentes, tem gente que saiu de lá de dentro e hoje é consultor, treinador, é uma escola de formação incrível a Ortobon. E eles tinham muito isso, né? Porque você compra lá um colchão bom, com quem você vai comprar o segundo colchão? Você vai comprar com ele? Não, some, né? Some. Aquela coisa que a gente fala muito de corretora de seguros. Você fez o seguro com alguém, você vai renovar com essa pessoa? Porque essa pessoa geralmente some, o corretor some, e só vai aparecer lá 11 meses e meio depois, quando faltam 2 semanas para renovar, só para te avisar, vamos renovar. Mas acabou, não teve nenhum relacionamento. Você vê uma série de mini erros sendo cometidos nesse processo de relacionamento. Eu tenho trabalhado muito e as pessoas entendem muito bem isso. Quando você pega o calendário, eu digo para as pessoas, vamos pegar, né, marcar todos os dias do mês aqui, cada dia do mês vamos pensar que é um quadradinho. Vamos separar esse quadradinho, que é o dia, nas horas do dia. Então, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, marque nesse calendário onde que você estava com o cliente. E vai ter ali uma marca, às vezes 2, no máximo, no mês. Aí eu digo, você está entendendo todo o espaço em branco que existe aqui? Porque naquele mês tem lá 20 e poucos dias úteis, tem 8 horas úteis dentro do dia, às vezes nem isso, meia hora é minha. O resto tudo está aberto. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos pintar onde potenciais concorrentes podem ter visitado esse nosso cliente, podem estar abordando, oferecendo alguma coisa. Será que ele tem visita? E é muito comum, né, Marcelo, a gente perguntar isso para os vendedores, falarem, nossa, tem 6, às vezes 8 concorrentes visitando o nosso cliente. E aí, então, estão todas essas marcas pintadas lá. E você viu um mar de oportunidade dentro da própria base. O tempo inteiro para falar sobre isso. Eu queria falar ver se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Marcelo, também. E também queria falar um pouquinho do onboarding. Lá está em velho, porque às vezes o onboarding é uma grande oportunidade de você promover produtos e serviços que não, né, de, tipo, aumentar a frequência, tipo, fidelizar, realmente trabalhar a base. Por onde você quer ir na conversa? É isso mesmo, Raul. Em primeiro lugar, é parar de perder clientes, ou seja, aumentar o tempo de permanência do cliente dentro da empresa, né? Então, o primeiro ponto é atrair o cliente e parar de perder o cliente. Porque quanto mais... vamos às compras, né?
do Paco Underhill, né? Quanto mais tempo o cliente permanece na loja, maior é a chance de comprar. Quanto mais tempo o cliente permanece na sua carteira, maior é a chance de comprar. Então, primeira coisa, mantenha seu cliente mais tempo lá dentro da sua carteira. Então, primeiro monitora isso. Muitas vezes a empresa não monitora isso. Quanto tempo o cliente permanece ativo dentro da sua carteira? Depois, para aprofundamento do relacionamento deles, quantos produtos ou serviços esse cliente pode consumir da minha empresa, certo? E como eu posso aproveitar esse processo para fazer ou uma venda cruzada ou uma venda adicional para esse cliente, e como eu posso ir lançando produtos ou usando soluções que eu já tenho reembaladas para aumentar o consumo desse cliente dentro da minha base. Então, veja, essa vertical você resolve, primeiro, retendo clientes, segundo, vendendo mais mix para esse cliente, vendendo mais produtos, vendendo com a recorrência maior, isso que o Raul falou é super importante, ou seja, quanto mais vezes eu vou vendendo para esse cliente, mais eu ocupo, assim como o mix também é um fator de fidelização super importante, a gente sempre fala isso, o Raul sempre cita aqui o Heikel, fala muito sobre esse processo. Então você pega esse ponto de aproveitamento da carteira e você põe uma carga muito grande em como eu aproveito bem essa carteira e como que eu faço para essa carteira ser mais bem aproveitada, certo? Então esse é o primeiro ponto. E para mim isso é um jogo à parte. E eu vejo que as empresas, às vezes, elas não olham para esse jogo claramente, sabe? Olha a carteira, vai lá, faz uma matriz de oportunidade ali dentro daquela base, vê o que mais poderia oferecer. Ou então a empresa deixa essa responsabilidade só na mão do vendedor, o que também é muito preocupante. Isso é uma ação de marketing, mais vendas, mais venda externa, mais inside sales, mais venda online, tudo isso ao mesmo tempo para que aumente, como o Raul falou, o tempo que você permanece na frente desse cliente, não dependendo exclusivamente do tempo que você está visitando esse cliente ou qualquer outra coisa. Então, a partir do momento que você adquire esse cliente, você consegue ativar esse cliente na sua base, a sua obrigação é preencher esse cliente com o maior número de produtos ou serviços possíveis que você pode prestar para ele. Isso é o aprofundamento de relação com o cliente. Mas a gente para pensar muito pouco nisso, a gente para racionalizar muito pouco isso. Então, Raul ia falar um pouco de onboarding, que é uma parte super importante, porque no onboarding você mapeia tudo isso. Raul, fala um pouco do processo de onboarding, que para mim é fundamental também nesse aprofundamento. Eu queria conectar, inclusive, com um caso de um cliente nosso, como ele é cliente atual, não vou citar nome, mas é da área de serviços financeiros, onde eles fizeram um mapeamento da sua base de clientes, associados no caso, e ficaram surpresos quando descobriram que basicamente era um produto que os clientes associados tinham, de uma gama, de um mix imenso que poderia ser feito. Então, e era um produto que era super fácil de vender, né? Era quase como, basicamente, uma venda receptiva, passiva, margem baixa, e não tinha depois uma continuidade de desenvolver realmente uma venda consultiva, porque uma das coisas que tem que entender aqui, quando eu trabalho melhor a minha base, não é a venda transacional que vai fazer isso, é a venda consultiva que vai fazer. Você vai detectar oportunidades, você está olhando oportunidades, você está questionando coisas, você está o tempo tendo uma postura proativa em relação a trabalhar isso. Quando você faz o onboarding, então o cliente acabou de comprar, é quando eu conecto, na verdade, os dois vértices aqui da matriz do Marcelo, eu estou conectando as duas. Fui prospectar, trouxe para dentro, como é que eu trago corretamente para que isso comece a evoluir? Pare para pensar que muitas vezes o pedido inicial não é o pedido perfeito como o Marcelo trabalha, né? Que é um conceito, eu acho que, Marcelo, você pode depois reforçar, porque eu acho que é muito legal. Mas ele já me abre espaço para eu entender o que esse cliente prefere, o que ele, né, como que ele compra, etc. Mas note que eu também já posso conectar com futuras compras, eu posso fazer algo complementar. Então, por exemplo, quando a gente tem inside sales trabalhando e vai fazer o acompanhamento de um pedido, então o vendedor externo, por exemplo, fechou uma venda, o inside sales pode fazer um trabalho de pós-venda e estou vendo que o senhor pediu A e B, não pediu C. Clientes que compram A e B geralmente pedem C também. O senhor não tem interesse em C? Inclusive, a gente, sei lá, pode ter uma promoção, pode ter alguma coisa. Veja, eu complemento e eu uso os canais agora para, né, reforçarem um ao outro. Quando eu faço um onboarding e eu faço um onboarding multicanal, que o cliente já entende que ele, né, tipo, pode, esse é nosso WhatsApp, esse aqui é meu, isso aqui, né, certo? E você pode ter esses outros produtos também, tem alguma coisa que a gente pode promover ou estimular essa semana, quer dizer, do tipo, eu já faço ele entrar num universo de uma maneira diferente e que vai um pouco além do relacionamento monopolizado vendedor
cliente e vai assim, a empresa como um todo está pensando de forma estratégica em relação a isso. No onboarding, uma das coisas que eu tenho que fazer é conectar o cliente com a empresa, com os canais, com as oportunidades. Eu abro aquela porta, eu não fecho ela. O vendedor, a vendedora continua sendo o principal ponto de referência, sempre vamos reforçar isso. Por outro lado, eu como empresa tenho que dizer, olhe tudo que, né? Tipo, olha as opções que tem. Então, aí, Marcelo, acho que já tem umas 3 coisas aí para você comentar, se quiser, tá fácil. Nossa, muito legal. E é isso, Caô. Nem tenho o que comentar, porque o que você falou é super complementar ao que eu tinha falado e as empresas precisam prestar atenção de verdade nesse processo, né? Elas insistem em manter monopólio, como você disse, né? Eu falo que a gente não acredita em empresa vendedor-cêntrico, representante-cêntrico, inside sales-cêntrico. A gente acredita na empresa que é cliente-cêntrico, né? Então, qualquer centralização de poder, de relacionamento com o cliente na mão de um canal ou uma pessoa exclusivamente em 2025 está equivocada. E ponto final, né? Então, isso a gente não pode ter. Como um ponto que o Raul citou aí, que eu acho super importante, que é assim, a gente fala muito do pedido perfeito, né? Que é assim, as empresas também delegam para o vendedor decisões que elas deveriam ter internamente. E isso faz parte da vertical aprofundamento de base. Né? Elas delegam para o vendedor, por exemplo, esse perfil de cliente deveria receber essa oferta de mix e ponto final. Mas e se o cara quiser comprar? Ótimo se ele quiser comprar outra coisa, certo? Mas eu tenho que ajudar meu vendedor, eu tenho que chegar lá e falar, cara, esse perfil de cliente deveria receber essa oferta de mix. Certo? E se ele não tem esse mix, trabalho para fechar esse mix lá dentro. Depois a gente evolui, certo? O problema é que as empresas, elas deixam isso na mão do vendedor. E aí o vendedor chega lá e ele fica definindo o mix. É claro que na hora H, na hora da venda, ele vai improvisar, ele vai entender, vai ouvir o cliente, vai falar, opa, isso aqui também cabe aqui dentro, não sei o quê. Mas você concorda que você já chegou lá com um pedido, que a gente chama de pedido perfeito, lá roteirizado e estruturado para cada perfil de clientes, né? A gente faz isso em um dos clientes hoje que nós atuamos, é isso, o vendedor chega para vender para um perfil de cliente classe A, que tem produtos específicos, é um canal específico daquele produto. A gente chega com o pedido pronto para o cara. Ó, você deveria ter isso, isso e isso. Ah, vou vender para o supermercado. Você deveria vender isso, isso e isso. A empresa terceiriza essa responsabilidade na mão do vendedor e aí o vendedor tem que fazer o pedido perfeito. Você tem 100 vendedores, você vai ter 100 pedidos perfeitos diferentes. É melhor a empresa ajudar a construir esse modelo, que reforça isso que o Raul falou sobre nosso cliente do mercado financeiro. Você tem que chegar no cliente e falar, cara, você quer isso? Quero, mas veja, eu quero te apresentar as soluções que nós temos para você chegar naquele mínimo de relacionamento com o cliente que você precisa chegar. Então, isso é uma decisão da empresa, isso é uma decisão de comercial, mais marketing, mais análise de dados, tudo isso para você criar esse processo. Quer dizer, o jogo está mais complexo e a gente precisa aceitar essa complexidade. Tudo isso que a gente falou agora, tudo isso a gente já está há algum tempo aqui conversando, exatamente 23 minutos para falar sobre estratégia de você trabalhar bem verticalmente e aprofundamento de base. Veja tudo que você tem que parar para pensar sobre isso. Cross-sell, upsell, tudo que você pode fazer para conseguir manter o cliente comprando de você durante mais tempo, que é a base da fidelização de clientes, certo? Então, veja que tem estratégia aí para você pensar se você está fazendo esse jogo no seu negócio. E se você, como líder que está nos ouvindo, sabe, faça a sua lista, pergunta para a equipe o que mais nós podemos fazer. Daqui a pouco tem uma lista de 30 coisas que vocês podem fazer na sua organização para aumentar a participação nos clientes atuais. Quem sabe seja uma revisão de mix, uma revisão de produtos, certo? Novas parcerias, enfim, novas ideias para que você consiga aumentar o seu aproveitamento da carteira. Você vê que nesse caso específico, quando estava a média em 1 nessa instituição financeira, eles estavam fazendo um planejamento para os próximos anos e eles chegaram à conclusão de que se os clientes começassem a comprar 3 coisas deles, eles já chegavam nos números, não precisava mais de clientes novos. Então você vê como muda completamente a cabeça, mas aí tiveram que fazer um trabalho interno absurdamente forte de retreinar a equipe, de revisar indicadores de performance, o processo todo, porque nesse processo tinha que ter uma atitude proativa dos gerentes, especificamente, tanto no onboarding quanto nos clientes da própria carteira, para dizer o que mais, né? Esse X mais 1, né? Esse mais 1 que poderia ser, e se você que está nos vendo, nos ouvindo, pensar
sempre o mais um, o que poderia ser esse mais um, você vai ver que essa venda adicional, essa venda complementar, o upsell, começa a fazer muita diferença. A gente dá há anos um exemplo básico, que é do McDonald's servindo, oferecendo batata frita para todo mundo que entra, certo? Só o fato, não é uma venda consultiva, o simples fato de eu ofertar algo mais vezes faz com que eu feche mais vezes aquilo. E eu sempre pergunto, você acha que o McDonald's vende mais ou menos batata frita no final do mês simplesmente porque todos os caixas em todo o mundo, para todos os clientes, oferecem batata frita? Quer dizer, tipo uma máquina de oferecer batata frita. E se você aceitar ou não batata frita, vão te tentar vender a sobremesa depois, o tempo inteiro. Isso não é nem o pedido perfeito, mas é uma complementação perfeita, né? Que existem algumas complementações que são meio que mais fáceis de fazer. Então, mas de novo, uma atitude proativa em relação a isso. E uma das coisas que eu queria reforçar para você que está num cargo de gestão de liderança. Quando vendas começou na Revolução Industrial com excesso de produção. Eu gravei uma aula sobre isso uma vez. Excesso de produção. E aí, então, porque antes era tudo artesanal, era tudo manual, quem produzia vendia. Então, o cara que fazia vaso, a mulher dele fazia vaso, ele vendia o vaso na feira, o filho vendia vaso na feira. Quando começou a ter máquina, começou a ter 10 mil vasos, agora não consigo vender todos. Aí começou a ter a história do varejo realmente como ele existe um pouco mais hoje, porque eu vou ter, né, tipo um showroom e as pessoas que querem vaso vêm todas para aqui, né? Ou eu vou começar a ter gente indo, né, bater de porta em porta ou ir nos outros lugares vender. Muito bem, então no começo toda a venda era pessoal. Aí daqui a pouco surgiu uma tecnologia nova que era o telefone. E muita gente dizia, imagine vender pelo telefone, o cliente não está te vendo, não confia em você, não está vendo o produto ou serviço. Todo mundo falava sobre isso no começo do telefone. Não dá para vender por telefone, que é as coisas que a gente ouve hoje em dia, nós já vamos evoluir. Aí você vai e passa por muitos anos, se você fizesse uma linha do tempo, e por telefone, pessoal e por telefone. De repente começou a aparecer tecnologia de verdade. O primeiro que apareceu lá atrás, tem um monte de gente que nunca nem ouviu falar, chamava Telex. Tá? Tipo, era um negócio que furava, fazia tipo meio que, né, um criptografado já, aquilo lá. Já era o começo da criptografia, vinha. Depois veio o fax. Eu me lembro quando eu comecei a vender pelo fax, na Venda Mais, todo mundo, mas quem que vai comprar isso? Quem que vai fazer isso? Tinha um monte de gente, né? E aí, então, daqui a pouco tinha e-mail, daqui a pouco tinha site, daqui a pouco tem mídias sociais, daqui a pouco tem WhatsApp, sabe? Tipo, você vai conectando isso. Se você olhar, então, o organograma, a estrutura, hoje, de uma central de vendas, o gerente comercial que não entendeu este processo e que ainda está preso em ser gerente de vendedores está muito limitado no seu trabalho. Um diretor de vendas, que é um diretor de vendedores, está muito limitado no seu trabalho. Você tem que entender que hoje você é um diretor de canais de venda. É isso que é, certo? E a mesma coisa para aquisição de clientes. Se eu só tenho um formato de aquisição de clientes, que provavelmente a gente vai deixar, né, Marcelo, para um outro episódio, mas eu também estou muito limitado nesse processo aqui. Por quê? Porque eu estou tentando replicar um modelo antigo defasado para uma realidade que mudou e que ficou mais complexa. E quando você tenta oversimplificar, o Einstein tem essa frase que eu gosto muito, tipo, tente simplificar ao máximo, mas não mais do que isso. É uma frase muito inteligente essa palavra. Tem um ponto da simplificação onde você já começa a dizer, epa, já estou vulgarizando, já está deixando, já está errado, está ineficiente. Mas entenda que você não é mais diretor de vendedor, você não é mais gerente de vendedor. Vendedores e vendedores são super importantes, a gente, né, treina, na nossa vida, tá? Mas você precisa entender que você precisa dar um passo acima, é a visão estratégica, e aí você tem que falar de canais. Marcelo, comentários para a gente terminar, encerrar hoje. Super boa a matriz, gostei. E só falando uma delas, hein? Só uma das partes. Exatamente. No próximo a gente volta para falar da segunda, mas eu acho até legal que a gente separe as duas, Raul, porque é exatamente isso que é o objetivo da matriz, que você olhe uma vertical e depois você olhe na horizontal. A maioria das vezes a empresa, assim como seria o nosso podcast, se a gente quisesse falar dos dois, ela bagunça tudo isso e ela não fala nem bem de uma, nem bem de outra. Eu sei que você pode falar que hoje todo mundo está pensando em aquisição e até acho que as empresas estão mais evoluídas na horizontal do que no aprofundamento de aproveitamento da carteira. Então veja que a gente falou aqui sobre esse aproveitamento que envolve estratégia de mix de produtos e serviços que você pode vender para o seu cliente, você definir como empresa que produtos ou serviços esse cliente deveria ter oferta, você controlar o tempo de permanência do cliente dentro da sua carteira, porque ele tem que ficar ativo, não adianta ficar inativo dentro da sua carteira durante mais tempo, e para isso você precisa ter serviços, produtos para oferecer para esse cliente. Você tem que entender que esse processo ele é um processo multicanal, que você precisa trabalhar com complementariedade de canais ali, porque
é muito difícil você estar na frente do cliente o tempo todo, é absolutamente impossível. Isso envolve marketing e vendas, ou seja, isso envolve outros departamentos da empresa, ou seja, é um pensamento estratégico para retenção e aproveitamento da base de clientes, inclusive você definindo o mix que você venderia para cada cluster, para cada segmentação de cliente ali dentro. Tem assunto pra caramba para você pensar quando a gente fala só nessa vertical de aproveitamento de base, que foi o nosso podcast de hoje. Foi isso, né, Raul? Na próxima a gente volta para falar sobre aquisição de clientes, sobre como desenvolver essa base e atrair novos clientes para comprar da sua empresa. Perfeito. Então, para você que está vendo ou nos ouvindo, lembre que se você quer trabalhar melhor a tua base de clientes, temos muitas formas de te ajudar. Podemos entrar com diagnóstico, podemos entrar com treinamento, podemos entrar com consultoria, tem workshops específicos que a gente pode fazer, podemos criar uma rotina que faça com que, né, os processos andem, podemos direcionar a equipe, líderes, gestão. Esse é nosso dia a dia, a gente adora fazer isso e note como isso te diferencia da concorrência, fideliza mais os clientes, melhora a margem, certo? Porque você começa a trabalhar melhor vários pontos importantes que a gente não cobriu aqui, mas financeiramente faz muito sentido você trabalhar isso. E só para aqui deixar uma pitada final, tem um caso que a gente acompanhou recentemente de uma pessoa que estava um pouco resistente a implementar algumas ferramentas de tecnologia e a gente disse, vamos testar fora do horário comercial, então. E aí, né, tipo, vamos ver o que acontece, tá fora do horário comercial. E hoje, Marcelo, qual que era o número de quanto que representava a era tipo 18%, 20%, uma coisa assim, não me lembro, mas era um número bem significativo de oportunidades sendo criadas e vendas acontecendo fora do horário comercial. E eles ficaram muito surpresos quando isso aconteceu, simplesmente porque abriram um canal novo, que antes não existia, basicamente disseram, e agora muita gente repensando, né, sua postura em relação a verdades que já não estão se sustentando muito, porque a realidade mudou, o cliente mudou, o padrão de consumo mudou de todo mundo, o padrão de negociação mudou e a gente precisa se adaptar com isso. Não deixe que a velocidade de mudança externa do mundo seja maior do que a tua interna. Você tem que estar um passo à frente. Essa é a nossa função aqui nesse podcast da Venda Mais. Te alertar em relação a isso e te direcionar para onde você olhar. E se você precisar de ajuda, entre em contato, vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você, tá bom? Campeão, campeã, grande abraço, muito obrigado, boas vendas, boa semana e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, tchau.